Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Em uma grande cidade moderna onde se erguem arranha-céus brilhantes, existe o Hotel Palácio Real, um estabelecimento luxuoso frequentado pela elite mundial. Cada detalhe exala riqueza, pisos de mármore italiano, lustres de cristal, funcionários impecavelmente uniformizados. Mas por trás desses exteriores prestigiosos, alguns funcionários às vezes deixam seus preconceitos falarem. Naquele dia, um homem negro na casa dos 50, Sr. James Anderson, elegante em seu terno sóbrio, caminha calmamente em direção à entrada do hotel. Com um olhar atento observa a fachada que tão bem conhece, porque não só visitou este palácio. Ele também é o dono, mas o que o guarda de plantão naquele dia desconhece completamente é a verdadeira identidade do homem que ele está prestes a humilhar. Em tom arrogante e com um sorriso irônico, o guarda diz: "Ei, você! Isso não é para gente como você. Seu negro imundo, vá ao zoológico em vez de ficar por aqui." A frase estala como um chicote. Os hóspedes ao redor congelam, alguns chocados, outros envergonhados. James, no entanto, permanece impressionantemente calmo. Por trás de seu silêncio, esconde-se uma dignidade inabalável, e uma revelação que em breve abalará todo o hotel. Aleluia, você! Hotel Palácio Real brilhava como uma joia naquela manhã. Grandes lustres de cristal difundiam uma luz dourada, acariciando as colunas de mármore branco. Recepcionistas em uniformes azul marinho cumprimentavam os hóspedes com sorrisos, enquanto um doce perfume de orquídeas pairava no ar. Era um dos hotéis mais prestigiados do país, um lugar reservado para políticos influentes, artistas renomados e empresários multimilionários. Na entrada, um guarda chamado Ricardo Doyle monitorava as idas e vindas. Alto, magro, de maxilar firme, era conhecido por sua vigilância, mas também por seu temperamento frio. Seus colegas sabiam que ele podia ser autoritário, às vezes até brutal em seus julgamentos. Naquele dia, ele estava ainda mais nervoso porque o hotel aguardava a visita de um investidor misterioso, um homem cujo nome era cuidadosamente mantido em segredo pela gerência. Foi então que um homem negro na casa dos 50 anos, vestindo um terno cinza de corte impecável, aproximou-se calmamente da entrada. Sua aparência era discreta, mas elegante, sapatos de couro envernizado, um relógio simples porém refinado e um andar confiante. Seus profundos olhos castanhos observavam cada detalhe do prédio com certa intensidade, quase como se o lugar lhe pertencesse. O guarda franziu a testa imediatamente. Para ele, um cliente daquela cor de pele, com um ar tão confiante, não tinha lugar naquele templo de luxo. O preconceito falou mais rápido que a razão. Ele deu um passo à frente bruscamente, bloqueando a entrada. "Ei você, o que pensa que está fazendo aqui?" Richard disse com uma voz áspera. O homem parou, o olhar fixo nele com uma calma surpreendente. Não respondeu, esperando que ele continuasse. Richard olhou-o de cima a baixo, deu um sorriso de desprezo e acrescentou sarcasticamente: "Aqui não é lugar para ficar. Este não é o seu bairro, entendeu? Se quiser ver feras como você, vá ao zoológico. Negão safado." As palavras caíram como um tapa no rosto do silêncio do saguão. Uma mulher na recepção arregalou os olhos, chocada. Alguns turistas desviaram o olhar, desconfortáveis. Mas ninguém ousou intervir. O homem, no entanto, permaneceu perfeitamente imóvel. Seu rosto não demonstrava raiva nem tristeza, apenas uma dignidade gelada. Depois de um longo silêncio, ele disse com uma voz calma, quase gentil: "Interessante, muito interessante." Então, ele deu um sorriso leve, quase imperceptível, e calmamente diminuiu a distância entre ele e o guarda. Richard, surpreso com tamanha confiança, instintivamente deu um passo para trás. O homem continuou ainda calmo. "Em breve veremos quem está no lugar certo e quem não está." Sem dizer mais nada, ele se virou e entrou no saguão, sob o olhar intrigado dos clientes. Richard ficou ali com o maxilar cerrado, convencido de que acabará de afastar um intruso. O que ele ainda não sabia era que acabará de humilhar James Anderson, o próprio dono do Palácio Real, e que seu gesto logo causaria tremor em toda a equipe do hotel. James Anderson caminhou calmamente pelo vasto salão do Palácio Real. Cada detalhe daquele lugar o lembrava de anos de trabalho duro, noites sem dormir e sacrifícios. Mas hoje ele não estava ali para admirar seu trabalho. Ele tinha vindo avaliar a equipe, incógnito, antes de anunciar uma grande expansão internacional de sua rede hoteleira. Atrás do balcão de mármore branco, Emily Carter, a recepcionista-chefe, manteve-se ereta. Era uma jovem de 30 e poucos anos, ambiciosa, sempre impecável em seu taier azul marinho.
Ao ver James se aproximando, sentiu-se imediatamente inquieta. Vira a cena na entrada. Ouvirá as palavras de Richard, e uma vergonha fria a percorreu. James parou em frente ao balcão. Seu olhar calmo, porém penetrante, pousou em Emily, que forçou um sorriso. Bem-vindo ao Palácio Real, senhor. Tem reserva? Ela perguntou com uma voz profissional, embora um pouco trêmula. James sustentou o olhar dela por um momento e então respondeu suavemente. Não exatamente. Digamos que vim verificar se está tudo bem por aqui. Emily piscou, confusa. Essa resposta enigmática a deixou nervosa. Ela olhou discretamente para Richard, que franzia a testa para a porta, claramente irritado com a ousadia do intruso em entrar. Verificar. Emily repetiu incerta. James deu um pequeno sorriso. Sim. Sabe, um hotel deste nível deve acolher cada pessoa com respeito, sem distinção. A recepção diz muito sobre o hotel. Emily sentiu as bochechas esquentarem. Suas mãos tremiam levemente sob o balcão. Ela percebeu que ele se referia ao que acabará de acontecer na entrada, e isso a deixou terrivelmente desconfortável. Para mascarar sua confusão, ela adotou um tom mais formal. Entendo, senhor. Mas você pode me dizer seu nome para que eu possa ajudá-lo? James olhou para ela por um momento e então respondeu calmamente. Anderson. James Anderson. Ao ouvir isso, Emily empalideceu. Seus olhos se arregalaram. Ela conhecia aquele nome. Todos os funcionários sabiam que o dono do hotel, um homem rico mas discreto, era chamado assim. Ela já tinha visto a foto dele uma vez em um artigo interno, mas não tinha prestado muita atenção. Hoje ela não tinha dúvidas, era definitivamente ele. Seu coração disparou. Ela gaguejou. Você é o Sr. Anderson. O dono? James inclinou a cabeça levemente, confirmando com um simples sorriso. O silêncio no saguão tornou-se pesado. Alguns clientes que haviam parado observavam a cena com curiosidade. Ao fundo, Richard, o guarda, não ouvirá a conversa, mas viu Emily empalidecer e soube que algo sério estava acontecendo. James continuou, ainda num tom calmo, mas áspero. Ouvi algumas coisas inaceitáveis na entrada do meu hotel, e acho que vamos ter que ter uma conversa séria sobre como alguns funcionários tratam os clientes, ou melhor, os seres humanos. Emily olhou para baixo, envergonhada. Ela sabia que o destino de Richard, e talvez o dela, seria decidido nos próximos minutos. James então se virou lentamente em direção à porta, onde Richard continuou a encará-lo arrogantemente, ainda sem perceber que tinha acabado de selar seu próprio destino. Richard, o guarda, estava parado na entrada com os braços cruzados, convencido de que fizera a coisa certa ao colocar um intruso em seu lugar. Ele não entendia por que Emily parecia tão nervosa. Ao ver James se virar para ele, ergueu o queixo em desafio, pronto para repetir suas palavras de desprezo na frente de todos. James caminhou lentamente em sua direção. Cada passo ecoava pelo saguão silencioso, anunciando uma verdade iminente. Os clientes começaram a parar, curiosos, alguns discretamente pegando seus celulares para filmar a cena. Chegando na frente de Richard, James o encarou calmamente, com as mãos cruzadas atrás das costas. Diga-me, senhor, como o senhor costuma receber os hóspedes neste hotel? Richard deu de ombros arrogantemente. Eu recebo os bons clientes, aqueles que pertencem a este mundo, mas os outros, eu os faço entender que não são bem-vindos. Um murmúrio percorreu o saguão. Emily, na recepção, fechou os olhos brevemente, já apavorada com a reviravolta dos acontecimentos. James inclinou a cabeça levemente, como um professor paciente diante de um aluno ignorante. Interessante. E quem você acha que decide quem pertence a este mundo, e quem não? Richard deu um sorriso irônico. Claro, é meu trabalho filtrar os indesejáveis. Olha só você. Vestido desse jeito, talvez você pense que está fingindo, mas para mim, você é só um impostor. O silêncio tornou-se pesado. Os clientes cochichavam, chocados com tamanha audácia. Alguns já haviam descoberto quem era James, outros aguardavam a revelação com uma tensão palpável. James respirou fundo e disse com uma voz firme que ecoou por todo o salão. Vou lhe ensinar uma coisa hoje, Sr. Doyle. Em um hotel não é o zelador que decide quem pertence a este mundo, mas o dono. E este hotel, o Palácio Real. Ele fez uma pausa, examinando os olhos incrédulos de Richard. Pertence a mim. Um suspiro de choque percorreu a multidão. Emily cobriu a boca com a mão. Os clientes trocaram olhares, alguns já filmando a cena. Richard, no entanto, permaneceu congelado, pálido, incapaz de reagir. Seus lábios se abriram, mas nenhum som saiu. Suas certezas simplesmente ruíram em um instante.
James continuou, ainda com uma voz calma, mas implacável. E quando você me insultou, não desrespeitou apenas um homem. Você desrespeitou todos os clientes negros, todos os seres humanos que você encontra. E isso no meu estabelecimento é imperdoável. Um murmúrio estrondoso ecoou pelo saguão. Um casal americano aplaudiu timidamente, seguido rapidamente por outros clientes que apoiaram James. Richard finalmente olhou para baixo, seu rosto vermelho de vergonha, sentindo o peso de todos os olhares sobre ele. James então se virou para Emily, ainda chateada atrás do balcão. Por favor, notifique o gerente geral imediatamente. Resolveremos este assunto na presença de todos os funcionários. Emily assentiu com a voz trêmula, sabendo que aquele momento entraria para a história do Palácio Real. James, enquanto isso, ficou imóvel, observando Richard, cuja arrogância havia evaporado, substituída por um medo glacial. Isso foi só o começo. Poucos minutos depois, o saguão do hotel estava agitado. A notícia se espalhou como fogo. O dono do Palácio Real estava lá e foi insultado por um mero guarda. Os funcionários corriam de um lado para o outro, alguns nervosos, outros curiosos. Sob as ordens diretas de James Anderson, todos os funcionários foram convocados para a grande sala de conferências ao lado do saguão. Os clientes, intrigados com a comoção, continuaram a sussurrar entre si, alguns ainda filmando discretamente. Na sala de conferências, uma longa mesa de madeira maciça estava no centro. Gerentes, recepcionistas, garçons e até mesmo a equipe de limpeza estavam todos sentados em pé ao redor, preocupados. O clima era tenso, com todos se perguntando o que aconteceria a seguir. Richard entrou por último, de cabeça baixa, forçado a sentar-se em frente a James, que estava na frente da sala. Sua calma impôs silêncio. James olhou ao redor da sala. Sua voz soou clara e firme. Hoje vim sem avisar. Não para inspecionar as paredes ou os lustres, mas para inspecionar o que mais importa neste hotel: respeito. Um silêncio religioso caiu sobre a sala. James continuou. Ao entrar no meu próprio estabelecimento, fui recebido com palavras que jamais esquecerei. Palavras que jamais deveriam sair da boca de um funcionário que afirma representar este palácio. Disseram-me, e cito, negro imundo, vá ao zoológico. Um tremor percorreu a sala. Vários funcionários trocaram olhares chocados. Emily, sentada na primeira fila, apertava as mãos trêmulas. James olhou diretamente para Richard, que se encolheu na cadeira. Este homem que vocês veem aqui, acreditava que podia decidir quem tinha o direito de passar por estes portões. Mas ele se esqueceu de uma coisa essencial: estes portões pertencem a todos aqueles que têm a dignidade de atravessá-los, e não aos seus preconceitos. O diretor-geral, Sr. Wilson, suava profusamente. Nunca vira James tão severo. Tentou intervir desajeitadamente. Sr. Anderson, lamentamos profundamente, isso deve ter sido um mal-entendido. James levantou a mão para interrompê-lo. Não, Sr. Wilson. Isto não é um mal-entendido. É uma reflexão. O reflexo de um problema que corrói as nossas instituições: o racismo, a arrogância e o desprezo pelo próximo. E isto, em ML Hotel, nunca terá seu lugar. As palavras soaram como golpes de martelo. Ele se virou para toda a equipe. Você está aqui para servir, sim, mas acima de tudo para respeitar. O Palácio Real não vale nada se suas colunas de mármore se erguem sobre alicerces de ódio. Um murmúrio de aprovação percorreu a sala. Vários funcionários assentiram, visivelmente tocados pelas palavras dele. James conclui bruscamente. Richard Doyle, seu comportamento é uma vergonha para este estabelecimento. A partir de hoje, você está demitido. E eu lhe asseguro que você nunca mais representará este estabelecimento. O rosto de Richard ficou lívido. Ele queria protestar, mas não conseguiu dizer nada. Os olhares dos funcionários o oprimiam, uma mistura de desprezo e alívio. James, sem levantar a voz, acrescentou calmamente: sair. Richard se levantou, humilhado, e saiu da sala sob o olhar de todos. Houve silêncio por alguns segundos, então James continuou em um tom mais suave. Quanto a todos vocês, levem esta lição a sério. A excelência deste palácio não se mede apenas pelo seu luxo, mas pela forma como os tratamos. Cada pessoa. Lembre-se disso. A sala explodiu em aplausos espontâneos. Alguns funcionários tinham lágrimas nos olhos. Para eles, aquele momento marcou uma virada. O proprietário acabará de lembrá-los de que a verdadeira grandeza reside na dignidade e no respeito. Na manhã seguinte, todos os jornais da cidade tinham a mesma manchete nas primeiras páginas. Racismo no Palácio Real. Proprietário negro é humilhado pelo próprio guarda. O incidente, filmado por vários hóspedes no saguão, rapidamente circulou nas redes sociais.
Em poucas horas, o vídeo já havia acumulado milhões de visualizações. Mostrava Richard, o zelador, proferindo seu insulto racista, e depois James Anderson, com uma calma impressionante, revelando ser o verdadeiro dono do hotel. As reações foram explosivas. No Twitter, a hashtag Respeito por Anderson estava entre as tendências globais. Milhares de mensagens elogiavam sua dignidade e compostura, ao mesmo tempo em que denunciavam um racismo latente nas instituições de maior prestígio. Na televisão, os debates eclodiram. Jornalistas, advogados e políticos discutiram o caso. Alguns enfatizaram a gravidade do insulto, outros elogiaram a forma como James lidou com a situação. Enquanto isso, no Palácio Real, a atmosfera era eletrizante. Os funcionários estavam divididos entre a vergonha e a admiração. Muitos diziam ter orgulho de ter um chefe que defendia os valores humanos, mas também temiam as consequências para a imagem do hotel. Em seu escritório no último andar, James observava a cidade pela janela saliente. Seu telefone vibrava constantemente, ligações de jornalistas, convites para conferências, ofertas de entrevistas exclusivas. Mas por enquanto ele se recusava a falar. Seu fiel amigo e conselheiro Michael Turner entrou no escritório, segurando uma pilha de arquivos debaixo do braço. James, é só disso que a imprensa está falando. Em menos de 24 horas, você se tornou uma figura pública contra o racismo. Você vai ter que responder, de uma forma ou de outra. James permaneceu em silêncio por alguns instantes, com o olhar perdido nos arranha-céus ao longe. Então disse calmamente, eu não queria causar um escândalo. Só queria lembrar às pessoas que a dignidade humana é inegociável. Mas se esta mensagem puder ressoar além destes muros, então não ficarei em silêncio. Michael assentiu. Grupos de direitos civis querem que você se manifeste. Eles acham que sua história pode fazer a diferença. James se virou, seu olhar determinado. Então vamos fazer uma coletiva de imprensa. Não para falar de mim, mas para lembrar às pessoas que o que aconteceu no Palácio Real acontece todos os dias em outros lugares. Com outros homens e mulheres que não têm voz ou meios para se defender. Michael deu um sorriso. Eu sabia que você diria isso. Poucas horas depois, jornalistas foram chamados ao grande salão do hotel. As câmeras do mundo estavam focadas em James Anderson, pronto para transmitir sua mensagem além dos muros do palácio. O escândalo deixou de ser apenas um assunto interno e passou a ser um símbolo nacional. O imponente salão de recepção do Royal Palace Hotel havia sido transformado em uma verdadeira sala de imprensa. Dezenas de jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas se aglomeravam ao redor, com microfones em punho e câmeras apontadas para o palco, coberto por um pano azul marinho adornado com o logotipo dourado do hotel. A atmosfera era eletrizante. Ouviam-se os cliques frenéticos das câmeras, os sussurros apressados dos repórteres e o zumbido constante das câmeras ao vivo. Redes nacionais como CNN, NBC e até veículos de comunicação estrangeiros estavam presentes. Quando James Anderson entrou, trajando um terno escuro sóbrio mas elegante, a sala se ergueu quase como um só corpo. Alguns jornalistas até o aplaudiram, um gesto incomum, mas indicativo do impacto de sua história. Ele se posicionou atrás do púlpito, ajustou levemente o microfone e a sala mergulhou em silêncio absoluto. Seu olhar, calmo e profundo, percorreu a assembleia antes que ele falasse. Senhoras e senhores, não estou aqui hoje para discutir negócios, nem para defender a reputação do meu hotel. Estou aqui para discutir uma palavra. Uma palavra que me foi lançada ontem, mas que ressoa na vida de milhões de homens e mulheres todos os dias. Preto sujo, ponto. Um murmúrio percorreu a sala. As câmeras deram zoom, capturando cada detalhe de sua expressão. Quando me disseram isso, não foi apenas uma afronta pessoal. Foi um lembrete claro de que mesmo nos lugares mais prestigiados, o racismo ainda se insinua como uma sombra. Mas não respondi com raiva. Respondi com a verdade. A verdade é que este palácio me pertence. Mas, no fim das contas, não se trata de mim. Porque quantos homens e mulheres negros, todos os dias, são humilhados, rejeitados ou discriminados sem ter como reagir? Seu tom, calmo, mas vibrante de emoção, cativou toda a sala. Alguns jornalistas já baixavam as canetas para simplesmente ouvi-lo, impressionados. Quero que este incidente sirva de lição. Não apenas para o funcionário que me insultou. Não apenas para este hotel. Mas para todas as instituições, todas as empresas, todos os indivíduos. Respeito não é um luxo. Dignidade não é opcional. É o próprio fundamento da nossa humanidade. Aplausos estrondosos irromperam na sala, apesar da regra habitual de neutralidade. Vários jornalistas se levantaram, se movimentaram e aplaudiram sem moderação.
James levantou a mão para acalmar a sala e concluiu com uma voz profunda: continuarei a liderar este hotel com os mais altos padrões de excelência. Mas saibam disto: a verdadeira excelência não se mede pelos cristais dos lustres ou pelo mármore das colunas. Ela se mede pela forma como tratamos cada ser humano. E nisso jamais farei concessões. A sala explodiu em aplausos. Câmeras capturaram cada momento, transmitindo seu discurso ao vivo para todo o país. Nas redes sociais, suas palavras viralizaram em minutos, compartilhadas por milhões de pessoas. James, no entanto, manteve-se digno e calmo, saindo do palco sem triunfo. Não era uma vitória pessoal que ele buscava. Era uma mudança de consciência. E ele tinha acabado de plantar a primeira semente. Na noite da coletiva de imprensa, todos os canais de notícias repetiam as palavras de James Anderson sem parar. Seu discurso já circulava no YouTube e no TikTok, gerando milhões de visualizações em poucas horas. Hashtags #Anderson Fala e #Dignidade Humana dominaram as tendências globais. Em casas, cafés, universidades e até mesmo nos escritórios de grandes corporações, as pessoas falavam dele. Ele não era mais apenas o discreto proprietário de um palácio de luxo. James Anderson havia se tornado um símbolo vivo. Reações do público às redes sociais estavam lotadas de mensagens. Item finalmente um homem que diz a verdade sem ódio, mas com força. Item nunca vi ninguém responder ao racismo com tanta dignidade. Respeito eterno. Item vou reservar minha próxima noite no Palácio Real, só para apoiar esse homem. Em várias cidades, jovens manifestantes já seguravam cartazes repetindo suas palavras: dignidade não é opcional. Clientes ricos no próprio Palácio Real, frequentadores de longa data se posicionaram publicamente. Um famoso ator de Hollywood disse à imprensa: estou hospedado neste hotel há 10 anos. E nunca me senti tão orgulhoso de voltar como agora. James Anderson lembrou ao mundo que o verdadeiro luxo é o respeito. Um príncipe do Oriente Médio anunciou que estava reservando um andar inteiro para sua próxima visita, acrescentando: qualquer homem que consiga enfrentar o racismo com tanta calma merece ser apoiado. Associações e movimentos cívicos. Líderes dos direitos civis imediatamente contataram James, oferecendo-lhe oportunidades de participar de conferências internacionais, testemunhar perante comitês governamentais e até mesmo escrever um livro. Durante um telefonema, o presidente de uma grande ONG lhe disse: sua voz é rara, Sr. Anderson. O senhor tem a estatura de um líder e a sabedoria de um homem que reconhece o valor do silêncio antes da fala. Queremos caminhar com o senhor. James, fiel à sua forma, respondeu calmamente: não sou um herói. Sou apenas um homem que se recusa a ignorar a humilhação. Se a minha história puder ajudar, então a compartilharei. Mas esta luta não deve ser só minha. E o Richard? Enquanto o mundo aplaudia James, o ex-goleiro Richard Doyle vivia um inferno. Vídeos dele insultando James eram reproduzidos sem parar. Seu nome circulava nas redes sociais, sua foto aparecia em jornais. Ele não conseguia mais sair de casa sem se deparar com olhares acusadores. Os insultos que proferira haviam saído pela culatra. Sua arrogância havia se desintegrado, dando lugar à vergonha. Mas para James não era hora de vingança. Ele sabia que o que importava agora era usar essa luz inesperada para brilhar uma luz maior que ele. Porque esse não foi o fim da história. Foi o início de um movimento. O saguão do hotel estava em silêncio. Hóspedes e funcionários, ainda atordoados com a cena com o guarda, aguardavam uma explicação. Jonathan, ainda de pé no centro, observava o quarto, sua calma impressionante contrastando com o pânico evidente no rosto do guarda. Acho que é hora de todos saberem a verdade, Jonathan disse com uma voz firme, mas calma. Ele tirou do paletó um molho de chaves ricamente gravadas, depois um distintivo oficial. Ao lado dele, o gerente-geral do estabelecimento, alertado pela confusão, chegou às pressas. Assim que viu Jonathan, empalideceu e fez uma leve reverência. Senhor Jonathan Williams, minhas desculpas por este mal-entendido. O silêncio tornou-se pesado. Os clientes começaram a trocar olhares confusos, alguns já compreensivos. Jonathan virou-se para o guarda, tremendo. Você queria me mandar de volta para o zoológico? Você deveria saber que esse negro sujo, como você o chama, é na verdade o dono deste hotel. Uma exclamação geral sacudiu o salão. O guarda sentiu as pernas fraquejarem. Os clientes que o ouviram insultar Jonathan alguns minutos antes, o encararam com indignação. Jonathan continuou sem levantar a voz. Este hotel nasceu dos meus esforços, dos meus sacrifícios e do meu trabalho. Eu queria construir um lugar onde cada hóspede, cada funcionário, fosse tratado com dignidade.
Mas parece que alguns ainda preferem julgar um homem pela cor da pele e não pelos seus méritos. O diretor, envergonhado, tentou acalmar a situação. Tomaremos as medidas necessárias imediatamente, Sr. Williams. Jonathan leva a mão. Não. Todos devem ver e ouvir. Isto não é um assunto privado. É uma lição para todos aqui. O guarda, vermelho de vergonha, gaguejou um pedido de desculpas, mas era tarde demais. Os clientes haviam filmado a cena e alguns já estavam transmitindo o vídeo ao vivo. A imagem de um dono negro humilhado por seu próprio funcionário racista logo seria compartilhada por todo o país. Jonathan, honesto e digno, conclui: o respeito não é exigido. É imposto pela verdade. Hoje estou feliz que essa verdade seja revelada diante de todos vocês. O saguão explodiu em aplausos, alguns clientes se aproximando para apertar sua mão, outros parabenizando-o por sua dignidade. Enquanto isso, o guarda sabia que sua carreira havia acabado em questão de segundos. Na manhã seguinte, o hotel sediava uma grande conferência internacional. Jornalistas, investidores e figuras públicas estavam presentes. O saguão fervilhava de movimento, câmeras estavam sendo instaladas e a equipe estava ocupada recepcionando os hóspedes. O guarda, ainda de serviço, olhou nervosamente para a multidão. Apesar da vergonha que sentirá no dia anterior, assegurou-se de que suas ações não tiveram testemunhas importantes. Mas não fazia ideia de que aquele acontecimento o colocaria cara a cara com a verdade. Houve um grande silêncio enquanto o gerente-geral apresentava o convidado de honra. Senhoras e senhores, permitam-me apresentar o homem que fez deste hotel um dos mais prestigiados da região. Nosso proprietário, o Sr. Jonathan Williams. Naquele momento, o homem negro do dia anterior entrou, vestido com um elegante terno de 3 peças, caminhando com uma confiança silenciosa. Câmeras o focalizaram, repórteres aplaudiram e convidados se levantaram para recebê-lo. O guarda sentiu o coração parar. Suas pernas tremiam, suas mãos suavam. Suas palavras do dia anterior ecoavam em sua mente. Homem negro sujo, vá ao zoológico. E agora esse negro, humilhado, não era outro senão o dono do hotel onde trabalhava. Jonathan parou no meio do corredor e olhou diretamente para o guarda. Seus olhares se encontraram. Diante de todos, ele falou com uma voz calma, mas firme. E ontem fui recebido por um dos meus funcionários, não com respeito, mas com ódio e desprezo. Este homem me disse que eu não pertencia àquele lugar. No entanto, eu construí este hotel com minhas próprias mãos e com meus próprios esforços. Um murmúrio percorreu a multidão. O guarda abaixou a cabeça, incapaz de encarar o chefe. Jonathan conclui: o que vivi ontem não foi um incidente simples. É o reflexo de um problema mais profundo, o racismo, que continua a dividir as nossas sociedades. Hoje não estou em busca de vingança, mas de mostrar que a dignidade e a justiça sempre triunfam no final. Aplausos irromperam por todo o salão. O guarda, por sua vez, sentia sua carreira ruir diante das câmeras. Dias após o incidente, o Royal Palace Hotel virou sensação na mídia. Vídeos de James Anderson revelando sua identidade e denunciando o racismo circularam por todo o país e geraram uma onda de admiração. Artigos, programas de televisão e redes sociais o apresentaram como um modelo de dignidade e liderança. A equipe do hotel, marcada pelo acontecimento, havia mudado profundamente. Os funcionários agora percebiam que o respeito não era uma opção, mas um requisito fundamental do seu trabalho. Muitos expressaram gratidão por terem um chefe que liderava pelo exemplo. Quanto a Ricardo Doyle, o zelador racista teve sua carreira encerrada. A gerência do hotel havia rescindido oficialmente seu contrato, e seu comportamento havia sido amplamente divulgado. Ele agora era um símbolo de arrogância e intolerância, enquanto James personificava coragem e dignidade. Em seu escritório, James observava a cidade pela janela saliente. Michael Turner, seu conselheiro de confiança, entrou com um sorriso. A conferência à mídia, às redes, você se tornou uma verdadeira figura pública. James sorriu, humilde mas determinado. Eu não sou o herói. O verdadeiro herói é o respeito que todos merecem. O que conquistamos aqui deve ir muito além deste hotel. É uma mensagem para todos. A dignidade humana é inviolável. Mais tarde naquele dia, James fez um gesto simbólico. Ele convidou todos os funcionários para o saguão para uma cerimônia interna. Ele se dirigiu a eles. O que aconteceu nunca deve se repetir. Estamos construindo um palácio onde cada indivíduo, independentemente de cor, origem ou posição, seja tratado com respeito. Devemos ser exemplares. É nossa responsabilidade. Os funcionários aplaudiram com entusiasmo. A lição era clara: arrogância e racismo não tinham lugar, e a dignidade sempre triunfava.
O Palácio Real tornou-se então mais do que apenas um hotel de luxo. Tornou-se um símbolo, um exemplo de justiça, respeito e humanidade. James Anderson, por meio de seu autocontrole, calma e coragem, mostrou a todos que o verdadeiro poder reside na dignidade e na integridade. E quando o sol se pôs sobre a cidade, o salão do Palácio Real brilhou com uma nova luz, a do respeito restaurado e da justiça realizada.